Meus amigos, que jogo louco! Tenho muita coisa para falar, muita coisa a parabenizar, a elogiar, mas tem coisas a serem criticadas, ok? A gente ganhou de 6-2 contra o último colocado do Gauchão, ok, nada mais que obrigação. Tem muita coisa a criticar porque, assim, tu levar 2 gols do último colocado do Gauchão é de se preocupar. Vamos falar do lado defensivo do meio do Grêmio e da defesa, obviamente. Mas tem coisas a pontuar do lado ofensivo também quando o time começa o jogo, ok? Mas assim, ofensivamente, acredito que com o Diego Costa a gente não vai ter grandes problemas. Eu não vou falar sem o Soteldo porque, cara, o que o Gustavo Nunes está jogando é brincadeira. Mas, outra coisa aqui que tem que pontuar. Que jogador é Christian Pavon? Um gol, acho que 2 assistências ainda. Que jogador. Mas enfim, vamos começar então pelas escalações. Começando com o Grêmio, que começou com Marquezin, João Pedro, Jeromel, Kahneman, Reinaldo, Villaçante, PP, Cristaldo, Galdino, Galvão e Gustavo Nunes. Técnico Renato Portaluppi. Renato Gaúcho. O Santa Cruz veio com Marcelo Pitol, que já jogou 457 gauchão. Jefferson, Anderson Alagoano, Thiago Salles, Gianluca, Leilon, Daniel Pereira, Léo Aquino, David, o Davi Luiz, Charles e Neto. E no segundo tempo entrou o assassino do Tyrone. Eu vou comentar sobre esse Tyrone porque, cara... Sério. Mas vamos lá, vamos falar do jogo agora. O jogo começa e é a mesma porcaria dos últimos jogos. O Grêmio ali, sabe, ele tem a bola, mas... sabe? Parece eu com esse meu músculo aqui de criança de 3 anos, amassando massa de pão, massa de pizza. Sofre, mas consegue. E é isso que acontece, o Grêmio sofre, mas como o Santa Cruz é um time pequeno, um time que tem falhas, não tem grande qualidade técnica, abre buracos e com isso o Grêmio consegue fazer um gol com Gustavo Nunes e mais um gol com Cristaldo. Só que aí, quem abre buraco é o Grêmio, que não deveria abrir contra o Santa Cruz. Leva um gol do meio da rua. Depois leva outro gol ridículo, empatando o jogo e assim a gente vai pro intervalo. Grêmio vaiado na saída do intervalo. Eu desesperado, louco da vida e com motivos, porque há de se confirmar que não é normal um time de Série A, o vice-campeão do Brasileirão, semifinalista da Copa do Brasil, campeão do Gauchão e da Recopa em 2023, vá pro intervalo empatando com o último colocado do Gauchão, que não conseguiu vencer na competição até agora. Então assim, não é normal. E aí a gente volta pro segundo tempo com 3 alterações. Primeiro, saindo Cristaldo, Bagre. Saindo Galdino, Bagre. E saindo Jeromel, aposentado. E entrando Pavon, André Henrique do Queiroz. Cara, que troca. Que troca. A gente não consegue muito bem entender a saída do Jeromel
mel por um atacante, mas a gente compreende. Depois, tu pensa. O Galvão, ele pediu pra jogar em outra posição. Ele não quer jogar de centroavante, até porque, né? Cara, como centroavante já perdeu a paciência. Ele foi vaiado quando anunciaram o nome dele no telão. Ele é vaiado constantemente. A torcida já perdeu a paciência há muito tempo. Ele dá pra perceber que ele tá inseguro. Ele não consegue fazer nada dentro do campo. Ele não quer arriscar. E ele não consegue arriscar. Porque dá pra perceber que ele busca fazer o básico do básico. Porque ele tem medo. Ele tem medo, ele pega a bola, ele fica assustado. Ele tá assustado jogando. E, cara, tudo bem. No início a torcida teve paciência. O Galvão teve suas chances. Só que, cara, na terceira rodada já ficou tipo, deu e deu. Cansou, todo mundo já percebeu. Tá começando a ficar ruim. E quem transformou essa situação em um mais foi Renato Portaluppi. E agora eu vou colocar a culpa na conta do Renato. Porque o Renato que deixou chegar essa situação toda. Temos que lembrar que o João Pedro Galvão, apesar de tudo, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem o seu mental, ele tem a sua alma. Pensa, eu não trabalho, até porque eu tenho 15 anos, né? Mas tu, que 6 horas tá batendo o cartão, tendo que levantar 4h30. Imagina se 50... Não, já 2.000 pessoas estivessem ali e a cada movimento errado que tu fizesse já te criticassem. Tu não ia ficar assustado? Tu não ia ficar louco da vida? Tu não ia ficar destruído teu mental? Tu não ia chegar em casa e chorar? Tu ia. Então assim, jogador de futebol hoje em dia é muito mais que qualidade. Tem que ter qualidade, mas 60% do jogador hoje em dia é aqui, ó. Com as redes sociais, com mídias sociais, ficou muito mais fácil de criticar, das críticas chegarem a ele. A pressão é muito maior. As pessoas postam as coisas. Eu mesmo posto. A gente não pensa. Isso não vai chegar nele. Chega! Chega nele. E a gente tem que lembrar que ele é um ser humano que tem um mental, que tem a cabeça. E, cara, o Renato, ele é tão teimoso, ele é uma mula teimosa, que ele continua lá, ó. Não, é titular. Com o André Henrique jogando, entrando e jogando muita bola. Mas não, Galvão. Ele socou, que chegou nessa situação. Que não importa a situação, não importa o movimento brusco. Movimento que o Galvão faça, que ele é criticado. Que ele é vaiado. O Renato deixou a chegar numa situação que o Renato consegue destruir a cabeça do jogador. Óbvio, não é culpa do Renato dele estar assim por causa das críticas. Quem faz as críticas é os torcedores. Mas o Renato vê as críticas. Ele vê as vaias. Ele escuta as vaias. Ele não é surdo. E ele mesmo assim, ó, vai. Não! E que bom que o Galvão faz esse jogo hoje. Faz esse gol hoje, quer dizer. Que isso, de novo. Porque não foi um gol de pênalti. Ele tava livre, mas já... fiz. Porque assim... Cara, o que eu queria falar? Tava comentando sobre a tática. O Galvão, ele já disse que não quer, né, jogar de centroavante. Ele quer jogar atrás. Ele não quer nem jogar de armador, mas ele também não quer jogar de centroavante. Ele quer jogar como um segundo atacante. E apesar de ele não fazer
assim, atuações maravilhosas, a gente percebe que no segundo tempo, quando ele tá assim, meio que de segundo atacante, ele melhora um pouco. A gente tem Marquezin, João Pedro, Kahneman e Vila Sante, Reinaldo, Pepe do Queiroz, Gustavo Nunes e Pavon, João Pedro Galvão mais como um armador, mais como um segundo atacante, e o André Henrique mais à frente. E a gente percebe que ele não é o armador, mas ele apoia um pouco. E óbvio que isso, para ele realmente fazer o que ele fazia na Europa, para apoiar, o Renato precisa primeiro ajudar a comprar essa ideia, ajudar ele a ter essa ideia, para a bola chegar a ele, para ele fazer isso que ele deseja e fazer o que ele fazia, e parar de colocar ele de centroavante. De parar de... Não, tu vai entrar. Cara, é bom até pro jogador. Deixa ele no banco, deixa ele respirar, deixa ele olhar o jogo. Coloca ele às vezes até quando o jogo tá resolvido pra ele, ó, e aos poucos. O que a gente vai ter, o que o Renato tem que fazer agora é um trabalho de recuperação, colocando ele quando os jogos estão resolvidos. O Renato colocando ele, socando, forçando, destruiu o mental dele. Porque a torcida perdeu a paciência. E destruiu. Ele vai ter que começar do início, as escadinhas. Ele foi jogado para baixo da escada. Então, vai ter que ir nas escadinhas. Mas enfim. No segundo tempo, o Grêmio melhora e muito. O do Queiroz ajudando muito. O Pavon, que jogador, Pavon! Que jogador é o Pavon, cara. Jogou muita bola, ajudou, construiu. Fez jogadas assim incríveis. Incríveis. O Grêmio começa a jogar bola. O Grêmio começa a jogar bem. E consegue fazer os seus 4 gols e resolve o jogo. Demora até fazer o terceiro. Demora. Mas consegue. Então, ok, conseguiu. E aí, com o terceiro gol, o Santa Cruz começa a sair mais pro jogo, até porque se eles precisavam no mínimo empatar, senão eles estavam rebaixados, estão rebaixados agora. E aí o Grêmio começa a vir um pouco mais em contra-ataques. E aí o Grêmio consegue fazer o 6-2. Na parte ofensiva, a gente não tem assim tantos problemas. A gente vai ter que resolver os problemas lá de trás para ajudar a compor ali no meio e para ajudar a compor lá na frente. Primeiro, Vila Sante parar de jogar de zagueiro e ajudar ali no meio. Já vai uma vantagem gigante. Vila Sante, Pepe e do Queiroz mais à frente. O Cristaldo joga pro banco. Nada. O Cristaldo pra mim hoje é nada. Joga o Cristaldo no banco. Ok? Pavon e Gustavo Nunes, Nathan Fernandes ou Sotelo na ponta esquerda. E mais à frente, o Diego Costa. Ainda pode-se ter a opção de deixar o Vila Sante na zaga para colocar o Galvão ali? Não acho certo, porque o Vila Sante não é zagueiro. Então, joga o Galvão também no banco. O Cristaldo hoje é nada. O Cristaldo ele tem qualidade? Tem. Ele fez gol? Fez. Mas o Cristaldo não busca jogo. O Cristaldo parece que ele não quer jogo. Parece que ele joga quando ele quer. O Cristaldo não busca bola. Ele fica parado, plantado. O Cristaldo não é nada pra mim. Ele é fraco. 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 Muito fraco também não, mas é fraco. Ele não busca o jogo. Ele não joga com vontade. Ele não vai na raça. Desculpa, mas joga no banco. E eu espero que o Renato tenha a cara de pau
de jogar o Cristaldo no banco. Porque tem que ser cara de pau, né? Porque desde o ano passado ele tá aí. Tem que ter cara de pau pra uma hora, ó, deu. Porque o Cristaldo sempre jogando no banco, e aí começa às vezes a dar certo. E parar de colocar Natan Pescador e Cristaldo. Ó, o Natan Pescador joga para jogar, joga ele para jogar Copa Federação Gaúcha de Futebol quando começar. O Cristaldo joga no banco. E deixa o do Queiroz e o PP. E o Vila Sante mais atrás. O que a gente pode fazer também é tirar o Vila Sante. Porque assim, o Vila Sante desde da primeira rodada do Gauchão não joga nada. O Cristaldo esse ano, o Vila Sante esse ano não jogou absolutamente nada em nenhum jogo. Ele não joga. A gente não comenta isso porque tem outros problemas maiores e a gente sabe que o Vila Sante é capaz. Mas se continuar assim, joga ele pro banco. Porque o Dodi, ele joga muita bola, tá entendendo? Ele precisa de muitos mais minutos. E o Renato tem que começar a ter a cara de pau. Assim como ele tem a cara de pau de colocar o Galvão, ele tem que começar a ter cara de pau e peitar para colocar Cristaldo e Vila Sante no banco. E começar a colocar Dodi no meio. Ou o Carvalho quando voltar. Porque o Carvalho, ele mostrou qualidade no Campeonato Uruguaio. Ele passou o ano de 2023 jogando com problema no pubis. E a gente percebia que ele tava meio duro jogando. Então assim, se o Carvalho e o Dodi começarem a aproveitar essas oportunidades que eles têm ali nos últimos 10 minutos. E o Vila Sante começar a jogar nada como ele tá jogando. Joga ele no banco junto com o Cristaldo. O Cristaldo não merece titularidade. O do Queiroz, ele pode fazer essa função mais à frente? Pode. Ele é mais atrás? Sim. Mas ele pode fazer e ele está disposto a fazer. Na sua apresentação, pelo que ele falou, ele está disposto a fazer mais à frente. Então, se ele está disposto a fazer, deixa ele fazer, porque ele tem qualidade para isso. Pavon, cara, que jogador, que jogador. Mas já vou chegar em elogiar Pavon e Gustavo Nunes. Bom, mas essa é a minha ideia de time hoje é o quê? Kaique. Ok. Já vou pontuar do Marquezinho. Kaique, João Pedro, Gustavo Martins, Kahneman, Reinaldo, tá? Vila Sante, PP, Duqueiroz, Pavon. Como a gente não tem o querido do Soteldo, vai Gustavo Nunes. Mas quando se tem o Soteldo, é o Soteldo. E lá na frente, André Henrique e, no caso, Diego Costa. Ou seja, Kaique, João Pedro, Gustavo Martins, Kahneman, Reinaldo, Vila Sante, PP, Cristaldo, Pavon, Soteldo e Diego Costa. Esse pra mim é o time do Grêmio. Esse é o time do Grêmio pro ano. E agora se olha... Tá. Gustavo Martins, Kahneman. Cara, eu tô muito preocupado com a defesa. Agora chegamos no ponto. O Marquezinho, assim, tem defesa ainda, porque ele é bom, isso dá pra perceber, ele mostrou qualidade, ele tá desde abril do ano passado sem jogar, eles não têm muitas oportunidades de defender nesses jogos. Hoje, aquele gol do meio da rua, dava, sabe? O Kaique eu acho que chegava. O Marquezinho às vezes se mostra meio fraco, mas eu acho que é realmente falta de ritmo de jogo. Não vamos começar a antecipar as coisas. O Marquezinho tem qualidade, ele já demonstrou. O que falta é ritmo de jogo. E ele precisa pegar esse ritmo de jogo logo. Se ele não pegar esse ritmo de jogo logo, a gente vai começar a sofrer. Daí precisa colocar o Kaique. E o Marquezinho nunca vai ganhar ritmo de jogo e nunca vai se encontrar. E a gente precisa que ele se encontre porque ele tem qualidade, mas ele precisa chegar ao tempo de jogo. Se não chegar, deu ruim. Vai o Kaique? Vai. O Kaique é bom? Sim. Mas eu acho que o Marquezinho consegue ir além. Né? A gente tá falando de um goleiro de Champions League.
Mas ele precisa pegar esse ritmo de jogo logo. Agora sim, Kahneman e Jeromel. E Reinaldo. Reinaldo, para começar, falam que ele não é tão bom defensivamente, mas ele compensa pelo ataque, mas ele não faz nenhum nem outro. O Reinaldo, desde o ano passado, é uma avenida. A gente sofre pelo lado do Reinaldo, porque ele é uma avenida. Ele não sabe defender. E na parte que ele é boa, o ataque, ele não ataca. O Reinaldo não faz nada. Ele se esforça, mas ele não consegue. Kahneman. Ele é bom, ele faz o que precisa fazer, mas às vezes ele dá uma travada. Ele dá uns passes cagado. E ele não tem velocidade, né? Ele é um brutamonte e a idade já tá chegando. 32 anos ainda dá pra segurar. O Kahneman, eu acho que assim tá legal. O problema é que ele precisa segurar os cartões amarelos esse ano novamente, porque se ele ficar tomando amarelo todo jogo, como ele tomava no Brasileirão ano passado, não vai dar. Agora a gente chega no Jeromel, que, cara, assim, obrigado por tudo, mas deu. Para de olhar pra trás e olha pra frente. O Jeromel não dá mais. O Jeromel é um aposentado em campo. Hoje, o Jeromel é um bagre. Eu sei que pode ser muito louco isso que eu tô falando, pode ser até, tipo, cara, tu tem demência. Mas hoje o Jeromel é um aposentado dentro do campo. O Jeromel não dá mais, ele não é suficiente. O Jeromel não dá conta. Ele não pode jogar fora. E, cara, ele não consegue correr, ele não consegue nem caminhar direito. Ele só consegue fazer o que é preciso fazer quando tá na frente dele. E às vezes, né, até nisso falha. E aí tu chega, tá, e o que tu faz, Herbes? É aí que tá, o que tu faz? Coloca o Gustavo Martins, que é novo, que oscila, que não tá 100% preparado, e que a torcida já tá de saco cheio da paciência, porque o Renato irritou a torcida com o Galvão, o Brum irritou a torcida com a demora das contratações, e aí tu vai botar o Piá pra queimar o Piá? Não. Tu vai botar o Eli, que é outro que tá nessa mesma do Jeromel. Ele é igual ao Jeromel. Dois velho aposentado que não consegue mais fazer nada. Não. Tu vai botar o Vini, que também tem mais de 30 anos e não é suficiente. Cara, olha os zagueiros do Grêmio. Olha. Eu quero saber o que o Bruno tá olhando. Porque, cara, a gente tem um guri novo chegando da base. Tem um guri novo, que é o Gustavo Martins. E a gente tem outros 4, sim. Outros, Jeromel, Kahneman, Eli e o Vini. Outros 4 que são insuficientes e que tem mais de 30 anos. A gente tem um novo e tem e tem 4 de mais de 30 anos. A gente não tem um zagueiro incrível. Que a gente precisa urgentemente contratar um zagueiro pro Brasileirão. Se não dá para chegar agora, precisa, primeira coisa da janela do meio do ano, zagueiro, 2 zagueiros, precisa chegar a 2. A gente não tem, o Kahneman até que dá conta, mas os outros não dão para outra zaga. O Gustavo Martins, sim, ok. Só que a gente precisa de um cara mais jovem que saia. Coisa que Kahneman e Jeromel não fazem mais. A gente tá com a mesma dupla de zaga de 7 anos atrás. Cara, não tem cabimento isso. Se eles naquela época tivessem 24 anos, ok. Mas não, eles já tinham passado de 25. Eles já estavam passados de 25. Ele já tá passado de 25, 26 anos. O Kahneman nem tanto, mas... Cara, pensa! Tem que colocar Kahneman e Gustavo Martins por enquanto. Porque o Gustavo Martins é o único que tem mobilidade junto com o Vini pra sair. Entre o Vini e o Gustavo Martins, eu prefiro o Gustavo Martins. Só que assim, o Gustavo Martins também não dá conta total, porque ele é jovem, ele é um garoto.
Ele tá começando, ele não tá preparado completamente. Ele vai oscilar, ele vai fazer cagada, porque ele é novo. Então assim, tem muita coisa a resolver. Eu espero que esse Mike na lateral seja melhor e que ganhe a titularidade. Eu espero que essa mula teimosa do Renato pare de insistir no Renato e pare de insistir no Reinaldo e comece a colocar Mike. E a gente precisa de zagueiro, senão não vai dar. E cara, o meio defensivo é preocupante, porque assim, olha, é uma situação que não tem solução, dá pra se dizer. Porque tu não... Apesar do Vila Santa estar jogando isso, o Renato não vai jogar ele no banco. Não vai jogar o PP no banco. Não vai jogar o Cristal no banco. O Vila Santa e o PP, eles sabem sair. Só que eles não sabem marcar. O Vila Santa toma cartão toda hora. O Vila Santa tá fazendo falta toda hora porque ele não é marcador. A gente precisa de alguém que marca e saia. E aí que entra Dodi. Tem que testar se ele tem capacidade para marcar e sair. É isso que a gente precisa. E aí, nessa etapa, o Renato precisa ter a cara de pau pra, tá, a gente sofre muito no meio de campo, na parte defensiva. O Vila Sante joga muita bola, o PP também, mas eu preciso pensar, e se eu não estiver com a bola? Eu preciso tirar um, porque os dois não sabem marcar. Se o Dodi tá me apresentando nos treinos que ele sabe marcar e sabe sair, eu preciso colocar ele no lugar de algum dos dois. Tá entendendo? O Renato precisa ter essa... peitar aí, tá, eu preciso tomar uma decisão. É muita loucura colocar o Vila Sante e o PP no banco? É muita loucura colocar o Cristaldo no banco para colocar o Duqueiroz mais à frente? Mas precisa ser feito pro bem da defesa, pro bem lá na frente. Porque o Cristaldo não tá dando conta. O Vila Sante e o PP não estão dando conta na parte defensiva do meio. Então tá na hora do Renato, tá, sim, eles são bons, sim, eles são bons, mas eu preciso fazer isso pro bem do time como um todo. Tá entendendo? O Renato precisa tomar essa decisão. Ele precisa, botar o pé na frente. E tem o Carvalho ainda voltar. Se o Carvalho na volta começar a jogar como ele jogava no Campeonato Uruguai, marcando e defendendo e saindo, é questão de tempo para Vila Sante e PP, um dos dois ser jogados pro banco. Porque, assim, o Dodi eu chamo de reserva de luxo, porque o Dodi é muito bom. E ele merece mais oportunidades. Então, assim, tem que resolver isso. Precisa trazer um zagueiro. Porque, assim, nos contra-ataques a gente precisa de um zagueiro defensivo. Um zagueiro, assim, zagueiro defensivo. A gente precisa de um zagueiro que corra. Coisa que Jeromel e Kahneman não fazem. O Reinaldo não volta. Então, assim, a gente precisa de um zagueiro rápido e bom. Que, bota o pé, bota a cara pra bater no contra-ataque. Porque o Vila Sante e o PP voltam, mas devagar. E numa bagunceira total, tudo desarrumado. E como eu já disse, eles não sabem marcar. Tá entendendo? O Grêmio, quando ele tá, tipo, o outro time tá com a bola construindo, o Grêmio marcando assim, em bloco, dá pra se dizer, tá ali 4-4-2 ou 4-5-1, tá marcando assim, o Grêmio já sofre. Só que quando é contra-ataque, é um desastre total. Tu pode ver, o Grêmio em todos os contra-ataques, ou o Vila Sante ou o PP fazem uma falta e normalmente levam amarelo, ou é gol, ou o goleiro faz um milagre. O zagueiro nunca faz nada. Então, assim, tá na hora de se pensar. O Renato tem que começar a olhar isso e pensar. Tá na hora de acordar,
botar a cara pra bater, pra fazer isso. Ter o culhão de tirar o Vila Sante, o PP ou o Cristaldo. Tirar o Cristaldo e tirar o Vila Sante ou o PP pra colocar o Dodge ou o Carbadio. Isso a gente tá falando mais à frente. Pro time realmente funcionar. Porque a gente tem uma Libertadores pela frente. E se a gente se a gente tiver esses problemas, a gente vai pra Sul-Americana. Tá entendendo? Mas agora vamos falar de coisa boa. Elogiar Gustavo Nunes e Pavon. E Duqueiroz. Duqueiroz, um baita jogador, ajudou a construir demais, muito bem. Gustavo Nunes, o herói da primeira etapa, driblou, partiu pra cima, construiu, entrou, assim, infiltrou. O Pavon, o Gustavo Nunes é muito bom, ele jogou muita bola. Pavon, também, a mesma coisa do Gustavo Nunes. O Gustavo Nunes foi um 10 no primeiro tempo e o Pavon foi parecido com o Gustavo Nunes do primeiro tempo. Só que assim, o Pavon faz um segundo tempo, entra no segundo tempo na sua estreia e faz um jogo incrível. Um gol e eu acho que 2 assistências. O Pavon é o melhor cara do jogo. Mas enfim, tem essas coisas a se corrigir, muitas coisas. Assim, eu acho que eu comentei de todos os jogadores. Bessosi entrou muito tarde, mesmo que tenha entrado junto com o Dodge, tá? O André, ele fez uma boa partida. Sei lá, parece que o André, apesar dele ter feito uma boa partida, ele oscilou um pouquinho, como já é de se esperado, porque é um cara jovem. Ele oscilou um pouquinho, mas conseguiu fazer um gol e uma assistência. Conseguiu fazer, só que assim, em alguns lances, ele oscilou. Sabe, parece que ele não tá tão inspirado hoje. Não tá tão inspirado, não tava tão inspirado nesse jogo de hoje. Enfim, vamos para as notas aqui. Marquezin 4, João Pedro 6,5, Jeromel 3, Kahneman 4,5, Reinaldo 6, PP 6, Vila Sante 5, Cristaldo 6, Galdino 13,5. Não comentei sobre o Galdino, mas cara, Galdino se esforça, mas ele não tem qualidade técnica. Ele se esforça muito, mas ele não tem a qualidade que precisa. Gustavo Nunes 10, João Pedro Galvão 6, André Henrique 7,5. O Cristaldo, eu já falei a nota. O Cristaldo, eu dei 6 só por causa do gol. Pavon 10, Duqueiroz 7, Dodge 6 e Bessosi 6. A nota geral ficou 6, mas isso por conta das notas ruins de Marquezin, Jeromel, Kahneman e Galdino. Mas enfim. Então agora vamos pros gols aí. Muitos gols. 8 gols. Começar com o gol de Gustavo Nunes aos 13 do primeiro tempo. Bom, enfim. Vamos aqui pro gol do nosso querido Gustavo Nunes, João Pedro. A gente percebe ali a falha de marcação, né? O Galvão faz um treco todo estranho, sobra para Gustavo Nunes e ele faz 1-0. A gente percebe como a qualidade técnica do Santa Cruz é baixa, né? Porque falta, né? Ali, sabe? Então agora a gente já tem o gol do Cristaldo. Um gol bem estranho. Uma jogada pela esquerda ali. Cruzamento. Gustavo Nunes, eu acho que foi. E Cristaldo empurrando pra rede 2-0 Grêmio. E aí a gente já embala pro gol do Santa Cruz. Sério, sério. Não, para esse lance. Ó o buraco, ó o buraco. Ó o buraco. Ó o cara todo livre. Olha a lerdeza do meio pra voltar. O cara nem tá veloz, ele tá tipo normal. Um chute do meio da rua. Sabe? Do meio da rua. Então assim, fica meio complicado, né? E aqui a gente já vai chegando pro segundo gol do Santa Cruz aqui. Não.
Vamos voltar uns poucos lances aqui. Contra-ataque de novo. Meu, olha o que o Jeromel fez. E o Marquezinho enferrujado, ele... Sei lá. Ele só saiu porque tinha que sair, parece. Tá ligado? Então a gente já vai aqui pro... Já vou ir pro segundo tempo. A gente tem uma chance do Pavão Pavão, uma defesaça do goleiro Marcelo Pitol. É Marcelo Pitol, sei lá. Propaganda. Enfim, a gente já chega aqui no gol do Pavão. O André Henrique recebe a bola. Vou voltar um pouquinho de novo para vocês verem melhor. Do Queiroz. PP. André Henrique. Toca para trás e o Pavão estoura. O desvio atrapalha, mas... Tô nem aí. 3-2 Grêmio. Gol de Pavão. Acho que esse já é. Não, ainda não é o gol. Mas é uma chance do Queiroz ali. O Tyrone, cavalo. Não vou comentar sobre ele, porque o vídeo já tá muito longo. Eu vi que passou de 30 minutos, desculpa. E daí a gente tem o golaço do João Pedro também do meio da rua. No cantinho. Parecido com aquele gol contra o Santos na primeira rodada. Vou deixar o vídeo aí no card, só clicar aí no cardzinho. Grêmio e Santos do ano passado, análise. Pra você ver como eu comentava ruim. Até hoje eu comento ruim, mas enfim. E a gente termina com... Ah, não. Tem ainda 2 gols. A gente tem ainda agora o gol do Galvão. Gol do Galvão. Pro meio da área. Tava livre, mas finalizou bem. Finalizou com firme segurança. E que bom. Porque isso com certeza deve ter dado, assim... um respiration pra ele. Eu não vou criticar mais ele tanto, porque o cara já tá... E aí a gente tem o gol do André Henrique de cabeça para finalizar. 6-2 Grêmio. Mas enfim, pontuei muitas coisas aqui. Comenta a sua opinião sobre o que eu comentei sobre todos esses assuntos, ok? Se tu quiser trocar uma ideia mais profunda comigo, assim dá pra se dizer, aqui no link da descrição tem as minhas redes sociais. Manda uma mensagem lá no Instagram ou no Twitter, tá? Vou conversar contigo numa boa. Comenta o que tu achou do jogo, se você gostou desse vídeo também. E se você gostou, primeiro, antes de comentar, já deixa o like. Se você é novo, chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você receber a notificação quando vai ter novos pré-jogos, novos pós-jogos, né? Fortalece meu trabalho aqui, me siga nas minhas redes sociais, ok? Tem o nosso canal no WhatsApp, tem a nossa página no Facebook, tem o nosso perfil no Twitter, tem o nosso perfil no Instagram. Então tem várias opções aí, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. É isso, falou e fui!